Indústria 1.0. A primeira revolução industrial surgiu devido a uma revolução comercial que aconteceu na Inglaterra entre os séculos 17 e 19. A substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e invenções contribuíram para o grande desenvolvimento do setor industrial. Conhecida também como Indústria 1.0, ela possibilitou a expansão do comércio internacional e o aumento da riqueza, que consequentemente permitiu o financiamento do progresso técnico e instalação de indústrias. Até o final do século XVIII, a maioria da população vivia no campo e produzia o que consumia, de maneira artesanal, e o produtor dominava todo o processo produtivo. Neste período, países como França e Inglaterra contavam com a produção de artesanato individual, mas também com a manufatura, que era uma das grandes oficinas, nas quais os artesãos realizavam as tarefas de forma manual. Entretanto, eram subordinados ao proprietário do processo. A indústria 1.0 chegou a outros países, como Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha e Estados Unidos, que aderiram ao novo modelo de produção industrial. A reviravolta neste setor aconteceu devido ao descobrimento do carvão, como meio de fonte de energia, e a partir disso desenvolveram-se de maneira simultânea a máquina a vapor e a locomotiva. Essas duas invenções elevaram um novo patamar: o transporte de matéria-prima, pessoas e a distribuição de mercadoria. Um dos primeiros ramos industriais a usufruir da máquina a vapor foi a produção têxtil, que antes era desenvolvida de maneira artesanal. Aqui podemos ver algumas consequências. As fábricas precisaram se adaptar às novidades, e com isso aconteceu a diminuição do trabalho artesanal e aumento da produção de mercadorias manufaturadas. Grandes empresas surgiram com a utilização em massa de trabalhadores assalariados e cresceu a produção de produtos em menos tempo. A indústria 1.0 também contribuiu para que a maior concentração de renda ficasse nas mãos dos donos das indústrias. Os avanços chegaram aos sistemas de transporte a vapor, principalmente ferroviário, e ainda ocorreu o desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens de consumo. O surgimento de sindicatos de trabalhadores com o objetivo de defender o interesse da classe trabalhadora também se deu nesse período. O aumento do êxodo rural, motivado pela criação de empregos nas indústrias, o que consequentemente levou ao crescimento desordenado das cidades, e assim gerou os primeiros problemas de submoradia. Outras consequências não tão positivas surgiram com o aumento da poluição do ar, devido à queima de carvão mineral. Para gerar energia, as indústrias, o aumento das doenças e acidentes de trabalho, por função das péssimas condições de trabalho, e ainda o uso da mão de obra infantil. Com a evolução, podemos ver a seguir Indústria 2.0, também conhecida como a Segunda Revolução Industrial, marcou um período de transformação significativa na produção industrial, impulsionada principalmente pela introdução da eletricidade, linha de montagem e a produção em massa. A Indústria 2.0 refere-se ao período entre o final do século XIX e início do século XX, caracterizado por avanços tecnológicos que transformaram os métodos de produção industrial. A transição da manufatura artesanal para a produção em massa foi fundamental para o desenvolvimento econômico global, que em busca de maiores lucros levou-se ao extremo a especialização do trabalho e a produção foi ampliada, passando-se a produzir artigos em série, barateando o custo por unidade. Assim surgiram as linhas de montagem, que são esteiras rolantes que circulavam as partes do produto a ser montado, feito assim para dinamizar o processo. A indústria automobilística Ford, do empresário Henry Ford, implantada nos Estados Unidos, foi a primeira a recorrer às esteiras que levavam o chassi do carro a percorrer por toda a fábrica. Esse método de produção foi chamado de Fordismo. Também teve a forma de produção integrada às teorias do engenheiro norte-americano Frederick Taylor, o Taylorismo, que visava o aumento da produtividade, controlando os movimentos das máquinas e dos homens no processo de produção. Produção em massa está ligada à introdução de novas tecnologias e à reorganização dos processos produtivos. A utilização de máquinas a vapor, eletricidade e novos materiais revolucionou a capacidade de produção das indústrias. Isso permitiu que bens fossem produzidos em grandes quantidades de forma mais rápida e com custos reduzidos. Com a produção em massa, as indústrias puderam atender a uma demanda crescente por produtos, tanto no mercado interno quanto no internacional. Isso teve um impacto profundo na economia global, promovendo a urbanização, a migração de trabalhadores para centros industriais e o crescimento das classes médias. O avanço da produção em massa também levou ao desenvolvimento de novos mercados e à globalização do comércio. Produtos que antes eram inacessíveis para a maioria da população começaram a ser produzidos em quantidades suficientes para serem vendidos a preços baixos, tornando-se disponíveis para uma parcela maior da sociedade. Em resumo, a produção em massa durante a Segunda Revolução Industrial marcou um ponto de virada na história da economia mundial, transformando não apenas os métodos de produção, mas também a estrutura social e econômica das nações industrializadas. Eletricidade. Na era da indústria 2.0,
a eletricidade se torna a peça-chave que impulsiona a eficiência e a inovação nas fábricas e plantas industriais. É incrível ver como as tecnologias digitais e os sistemas inteligentes estão transformando o nosso jeito de usar e gerenciar a energia elétrica. A automação avançada, graças à eletricidade, está mudando tudo. Máquinas e robôs operam de maneira autônoma e super precisa, o que não só otimiza a produção, como também reduz erros. E os sensores inteligentes conectados à rede elétrica, eles estão sempre ligados, monitorando o desempenho das máquinas em tempo real. Isso é crucial para evitar problemas antes que eles começam a ajustar a produção rapidamente conforme necessário. Agora, imagine o poder da análise de dados em tempo real. Ela nos ajuda a gerenciar nosso consumo de eletricidade de maneira mais eficiente, identificando maneiras de economizar energia e reduzir nossos custos. E não podemos nos esquecer das tecnologias de eficiência energética que estamos usando, como motores super eficientes e sinais de iluminações inteligentes. Isso não só economiza dinheiro, mas também é ótimo para o meio ambiente, algo que a gente se preocupa bastante. E sabe o que é mais legal? Estamos começando a adotar mais fontes de energia renováveis, como solar e eólica. Isso torna o nosso trabalho mais sustentável e menos dependente de combustíveis fósseis. É bom saber que estamos fazendo nossa parte para um futuro melhor, né? Então, na indústria 2.0, a eletricidade não é apenas uma fonte de energia, ela é o coração pulsante por trás de uma nova era de tecnologia, eficiência e sustentabilidade. Indústria 3.0, iniciada em 1969, marcou o avanço significativo da tecnologia nas fábricas através da energia nuclear e da eletrônica. Esse período testemunhou o desenvolvimento dos primeiros computadores modernos, utilizado para aumentar a produtividade industrial. A automação parcial também teve sua estreia, impulsionada por controladores de memória programável e computadores. Durante a indústria 3.0, os robôs começaram a ser plenamente desenvolvidos, marcando um avanço crucial na robótica industrial. Embora as máquinas executassem tarefas, ainda dependiam da supervisão humana em certas etapas. Esta era conhecida como Revolução Digital ou Primeira Era dos Computadores. Foi caracterizada pelo uso crescente de eletrônicos e computação na manufatura. Houve uma significativa inserção de computadores e automação, marcando um avanço tecnológico importante. Computadores começaram a ser utilizados para o controle de processos industriais e automação de linhas de produção, melhorando eficiência e precisão. Esse período foi caracterizado pela digitalização de processos e pela integração de sistemas, preparando o terreno para as revoluções subsequentes nas indústrias. As invenções criadas nesse período modificaram o campo científico, transformando a medicina por meio da genética, com a criação de medicamentos, novas formas de prevenção, novos tratamentos e novos instrumentos utilizados em laboratórios, computadores, softwares, o aprimoramento da internet, chips e outros produtos eletrônicos facilitaram a vida de milhares de pessoas e impulsionaram um grande desenvolvimento econômico. O processo teve a liderança dos Estados Unidos da América, que se tornou a grande potência econômica deste período. Tem como principal característica o uso de tecnologias avançadas no sistema da produção industrial. As principais características da terceira revolução industrial são utilização de várias fontes de energia, antigas quanto novas, petróleo, energia hidrelétrica, nuclear, eólica e etc. Passa a aumentar principalmente a partir da década de 90, a preocupação com a diminuição do uso de fontes de energia poluidoras e o aumento da energia limpa, o uso crescente de recursos de informática nos processos de produção industrial. A robótica é o principal exemplo disso. A diminuição crescente do emprego de mão de obra humana, principalmente em tarefas braçais, sendo substituída pelas máquinas, sistemas automatizados, computadores e robôs industriais. O uso de tecnologia no processo de produção, visando diminuir os custos e o tempo de produção, a ampliação dos direitos trabalhistas, a globalização, produção de produtos com peças fabricadas em várias partes do mundo, desenvolvimento da biotecnologia, ampliando a produção da indústria de medicamentos e melhorando a qualidade e eficiência, o surgimento na década de 70 de novas potências industriais e econômicas, como por exemplo Alemanha e Japão, a massificação dos produtos tecnológicos ligados ao meio de comunicação e internet, como por exemplo telefones celulares, computadores, notebooks, tablets e smartphones. Indústrias como manufatura, telecomunicações, transporte e saúde foram transformadas por tecnologias digitais e automação. A introdução de novas técnicas de manufatura, como a impressão 3D, revolucionou o design de produtos e os processos de produção, como o aumento da consciência ambiental a partir da década de 80 por grande parte das indústrias, que passam a buscar processos produtivos
produtivos com ou sem impacto ambiental. As principais invenções tecnológicas desse período são robôs industriais, satélites de telecomunicações, computadores, caixas eletrônicos, telefones celulares, tablets, softwares, sistemas de GPS. Indústria 4.0. Podemos dizer que representa a quarta revolução industrial, marcada pela integração de tecnologias avançadas que transforma a maneira como as indústrias operam, produzem e se conectam. Essa indústria é uma manufatura global, marcada pela digitalização dos processos produtivos. Estamos nos referindo à fabricação com suas redes inteligentes de produção e dados em tempo real, levando a um futuro onde máquinas otimizadas e sistemas dominam o chão de fábricas. Agora imagine máquinas que se autocorrigem e linhas de montagens que se adaptam instantaneamente às mudanças. Este não é um cenário distante, é uma realidade. A seguir, podemos conferir os 3 principais pilares da indústria 4.0. Internet das coisas na indústria 4.0. A internet das coisas refere-se à interconexão de dispositivos físicos, veículos, edifícios e entre outros objetos que possuem sensores, softwares e outras tecnologias integradas. Esses dispositivos são capazes de coletar e transmitir dados através da internet, permitindo que se comuniquem e interajam com outros dispositivos e sistemas em tempo real. A IoT está presente em diversas áreas, desde residências inteligentes até cidades conectadas e de maneira crucial na indústria. Vamos ver como a IoT funciona na indústria 4.0? As máquinas e equipamentos são equipados com sensores que coletam dados sobre seu desempenho, condições operacionais e ambiente ao redor. Esses sensores podem monitorar temperatura, pressão, vibração e entre outros parâmetros. Com isso, os dados coletados pelos sensores são transmitidos em tempo real para uma rede central através da internet. Essa transmissão pode ser feita por meio de rede Wi-Fi, redes celulares ou outras tecnologias de comunicação. Você sabe quais benefícios da IoT na indústria 4.0? Podemos destacar alguns tópicos como manutenção preditiva, que permite monitorar continuamente os estados da máquina e prever falha antes que ocorram, reduzindo o tempo de inatividade e custo de manutenção. Otimização de processos. A coleta e análise de dados em tempo real possibilitam a otimização dos processos de produção, aumentando a eficiência e reduzindo os desperdícios. Personalização em massa. As fábricas podem rapidamente ajustar suas linhas de produção para criar produtos personalizados, atendendo melhor às demandas dos clientes. Melhoria na qualidade do produto. O monitoramento constantemente e a análise de dados ajudam a manter e melhorar a qualidade dos produtos finais. Os CPFs, Sistemas Cyberfísicos, são usados onde quer que sistemas físicos complexos necessitem se comunicar com o mundo digital, para permitir que o seu desempenho seja otimizado e sua eficiência melhorada. Desempenham um papel crucial e crescente no processo industrial e no controle de proteção, fábrica inteligente, em particular na IoT, a internet das coisas. Vou citar agora alguns benefícios e malefícios. Benefícios. Nas fábricas. Melhorar os processos com compartilhamento de informações em tempo real entre máquinas industriais, fornecedores e clientes. Também permitem automonitoramento e controle de todos os processos de produção, além de favorecer a reestabilidade de segurança dos produtos. Na saúde, marca-passos, chips implantados, pesquisas sobre neurociência e robótica. Na área de automação predial, criam condições para reduzir o consumo de energia, aumentar a segurança, proteção e o conforto dos moradores. No trânsito, os veículos e a infraestrutura interconectados compartilhando informações em tempo real, assim prevenindo acidentes ou congestionamentos, aumentando a segurança e economizando tempo e dinheiro. Agora os malefícios. Aqui temos alguns desafios a serem superados. Heterogeneidade dos dados. Como as informações vêm de um grande número de aplicativos e dispositivos, é incontestável que esses sistemas tenham condições de ler esses dados de forma inteligente. Confiabilidade. A segurança não é negociável. Esses sistemas devem estar preparados para operar prevendo alguma falha. Privacidade e segurança. Toda esta interconectividade torna estes dois pontos muito críticos e sensíveis. Tempo real. Para operar em tempo real, é necessário garantir agilidade e que tenham a largura da banda ou a capacidade de sistemas dimensionados para operarem em circunstâncias adversas. Sistemas. Combinam componentes mecânicos ou eletrônicos com elementos de software, que se conectam entre si ou usam a internet para transferência e monitoramento de dados, formando um sistema unificado. Conclusão. Entre as suas possibilidades, os CPFs ajudam as empresas a representar situações do ambiente físico em ambientes digitais,
máquinas, realizando testes, simulações, prevendo desgastes e falhas e dando feedbacks em tempo real. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas desde as mais simples até as mais complexas, popularmente conhecida como a sigla IA. Com maior desenvolvimento, a inteligência artificial já está começando a fazer parte da vida cotidiana das pessoas, por meio dos assistentes de voz, dos mecanismos de pesquisa, dos carros autônomos e de redes sociais. Apesar de trazerem inúmeros benefícios e avanços importantes em diversas áreas, muito se debate a respeito dos limites éticos da inteligência artificial e do papel que elas desempenham na nossa sociedade atual. Mas e aí, você sabe como funciona a inteligência artificial? Bom, o funcionamento da inteligência artificial, de maneira simplificada, acontece por meio da coleta e da combinação de um grande volume de dados seguido das indenizações de determinados padrões. Nesse conjunto de informações, com esse processo que geralmente se dá mediante a utilização de algoritmos pré-programados. O software consegue tomar decisões e realizar tarefas de maneira autônoma no nosso dia a dia. Assim, podemos citar assistentes de voz, reconhecimento facial e redes sociais. O aperfeiçoamento da inteligência artificial revolucionou o campo da informática e a maneira como nos relacionamos com a inteligência. A IA trouxe uma série de benefícios para a sociedade e para os agentes econômicos, dentre os quais podemos destacar: resultou em melhorias no processo de compra e venda online, facilitou o atendimento ao consumidor e é também responsável por avanços significativos na medicina, tendo introduzido processos inovadores que auxiliaram o trabalho dos médicos e enfermeiros e, além disso, beneficiaram o paciente de maneira direta. Já desvantagens apresentam elevado custo de desenvolvimento e implementação, sendo um recurso restrito e risco de segurança com a relação qual armazenamento de dados pessoais, o que provoca intensos debates na sociedade atual.